Olá, seja muito bem-vindo à nossa aula de número 2. E hoje a gente vai falar de um tema muito importante, muito relevante para a nossa advocacia, que é o marketing jurídico. Bom, hoje a gente vai tratar de temas preliminares, de alguns assuntos iniciais que já vão poder te auxiliar na aplicação do marketing dentro da sua advocacia. Então, sem mais delongas, vamos lá para a nossa aula, que é o que interessa. Compartilhei a tela já com o nosso material e vamos seguir aqui iniciando a nossa aula. Bom, marketing jurídico, por onde começar? Como eu já disse, são aí algumas noções introdutórias para a gente começar a entender o tema e começar a aplicar. Por quê? Porque o marketing jurídico ele é um tema muito amplo e muito complexo. E não tem como a gente tratar de todos esses assuntos que envolvem esse tema do marketing em um único encontro, em uma única aula, e a gente precisa, então, ir separando um pouco esses assuntos. E nessa aula de hoje a gente vai tratar dos temas principais, ok? Iniciais. Então vamos lá. Por onde a gente pode começar? Iniciando, então, a gente precisa entender primeiramente a importância do marketing dentro da nossa advocacia. No Brasil, nós somos mais de 1 milhão de advogados, isso mesmo, mais de 1 milhão. Então, temos muitos profissionais. E o marketing, ele é uma das estratégias para que a gente consiga nos destacar perante a competitividade do mercado. Por meio do marketing digital e das estratégias corretas, adequadas, a gente vai conseguir também atrair mais clientes, né? Utilizando, então, a gente consegue nos destacar da competitividade, atrair mais clientes, transformar o nosso escritório e gerar um impacto positivo. Como assim transformar o escritório e gerar um impacto positivo? Aqui, nesse ponto, é importante a gente esclarecer que o marketing ele não serve apenas para prospectar clientes. O marketing ele serve para várias coisas dentro da nossa advocacia. E uma delas, né, além da gente poder destacar o nosso nome, a nossa marca pessoal, o nosso escritório perante outros profissionais, atrair mais clientes, a gente também consegue criar a nossa credibilidade, a nossa autoridade e também a nossa própria marca pessoal, firmar isso, né? Criar essa notoriedade do nosso escritório, da nossa marca pessoal, naquela área de atuação que a gente é específico. E com isso as pessoas vão se lembrando, aquele advogado que trabalha tal área, aquela advogada começa a ter então essa notoriedade, essa autoridade e com isso, óbvio, né? Você vai atraindo e prospectando cada vez mais clientes. Então o marketing é essencial, é fundamental dentro do nosso escritório. Ainda mais quando nós temos essa mentalidade de que a nossa advocacia, ela não é apenas o ato de advogar. Mas a nossa advocacia, ela precisa ser vista como uma empresa e ser estruturada como uma empresa. E o marketing, ela faz parte do setor comercial da nossa empresa, que é a nossa advocacia. Seja você começando só agora, seja você estando sozinho ou já tendo uma equipe, já tendo um escritório, tá bem? Então, vamos lá. Já entendemos que o marketing, ele é fundamental nos dias de hoje dentro da nossa advocacia. Até porque a gente já sabe que grande parte dos nossos clientes, eles estão presentes na internet. É muito comum hoje em dia as pessoas que querem saber de um determinado assunto ou se estão em dúvida em determinada questão ou justamente para procurar profissionais mesmo. Eles vão nas redes sociais, eles vão no buscador, né, no Google, ou eles vêm nos vídeos do YouTube, enfim, eles vão buscar informações na internet. E, portanto, né, nessa era totalmente digital que a gente está, nada mais correto de nós, enquanto profissionais, também estarmos presentes, sim, na internet, nas redes sociais, enfim, em todos os canais de comunicação, para que, então, a gente consiga atingir esse cliente. E o marketing jurídico, ele serve para quê? O marketing jurídico, são as técnicas, são as estratégias do marketing direcionado na área jurídica, né? Direcionado para a advocacia, com o objetivo de
atrair, reter, converter e satisfazer os clientes. O objetivo de utilizarmos, né, as estratégias do marketing jurídico é para a gente cumprir esses objetivos aqui e assim conseguir, óbvio, né, trazer mais clientes, reter o cliente, converter esse cliente, que é no momento em que ele contrata, né, que ele assina o contrato de prestação de serviços, e satisfazer, acompanhar toda a jornada desse cliente, satisfazendo e atendendo da melhor forma, porque um cliente satisfeito, além dele sempre voltar e contratar os nossos serviços novamente, ele faz aquele marketing de indicação, né, indicando para outras pessoas. Bom, o marketing jurídico a gente já sabe, né, da importância dele na nossa advocacia e, claro, nós não podemos fazer o marketing de qualquer forma, né? A gente não pode utilizar as mesmas estratégias que uma pessoa que vende um produto na internet. São coisas totalmente diferentes, até porque nós temos o nosso código de ética, o nosso código deontológico, onde estabelece limites, regras, né? Então, a gente pode sim utilizar o marketing dentro da nossa advocacia, desde que dentro dos limites previstos no nosso código. E o provimento 205/21, no artigo 4º, ele estabelece sim a possibilidade, ele permite, né, tem a previsão da possibilidade, da permissão da utilização do marketing dentro da advocacia. E aqui eu trouxe 3 pontos em que a gente pode utilizar o marketing, né? Os 3 pontos em que é possível, que é o marketing jurídico, que é justamente as estratégias que a gente utiliza com os objetivos, né, que nós temos na nossa advocacia, de atrair clientes, de aumentar a nossa notoriedade, de aumentar a nossa credibilidade, a nossa autoridade. Então, o marketing jurídico aí, as estratégias como um todo, né, numa questão aí global, geral. E nós temos o número 2, que é o marketing de conteúdo jurídico. Aqui é aquela estratégia direcionada para informação. Então, é um conteúdo informativo. Nós, como advogados, nós temos que utilizar do marketing jurídico de uma forma informativa, produzindo conteúdo. Então, aqui a gente precisa informar e educar, também podemos colocar, né? Quando a gente produz conteúdos, quando a gente traz informações na internet, né, quando a gente aplica o marketing dessa forma, a gente não pode apenas colocar o logo do nosso escritório ou o nosso nome, contrate o advogado, me contrate, marque a sua consulta. Não, nós não podemos fazer isso. A nossa forma de utilizar do marketing é justamente produzindo conteúdo informativo ou conteúdo educacional. Então, eu vou trazer pontos a respeito da área em que eu atuo, que eu sei que são problemas comuns dos meus clientes, que são dores, o que pode ser feito, o que pode ser solucionado. Então, a gente vai trazer esse tipo de conteúdo dentro da área jurídica. E com isso, óbvio, né? A gente, de forma indireta, está utilizando, sim, das estratégias do marketing para a nossa advocacia. O terceiro ponto é a publicidade de conteúdo, que também é permitido pelo provimento. E a publicidade nada mais é do que pagar, né? É o tráfego pago. Quando a gente faz uma publicação, por exemplo, no Instagram, um conteúdo ali informativo ou educacional, a gente pode apertar aquele botãozinho azul de turbinar. E aí você escolhe lá, né, o seu público, você escolhe a quantidade de dias, a quantidade de valor por dia. E aquilo, o Instagram, você vai pagar e o Instagram vai entregar o seu conteúdo para mais pessoas, além da base de dados ali, né, da base de seguidores que você já tem. Ou também a gente pode publicitar o nosso site, o nosso blog, uma landing page específica. Então, aqui, quando a gente fala de publicidade de conteúdo, é justamente a gente pagar, fazer o tráfego pago para entregar para um maior número de clientes o nosso conteúdo, tá? Lembrando que sempre a gente tem que ter essa mentalidade, né, de que nós, como advogados, não podemos fazer conteúdo de qualquer forma. A gente não pode publicitar ou fazer marketing de uma forma
geral, né? De uma forma que qualquer pessoa, qualquer outro profissional poderia fazer. Não, nós temos aí alguns limites. Bom, então nós temos algumas proibições, algumas limitações que o provimento traz pra gente, né? Que o nosso código traz e a gente precisa observar. Então, a gente pode sim utilizar o marketing jurídico, mas dentro desses limites, daquilo que está permitido, né? E o que está proibido? Bom, o primeiro ponto é a mercantilização da advocacia. E o que é isso? É aquela venda propriamente dita, aquela venda escancarada, né? Onde eu não trago nenhum conteúdo informativo, nenhum conteúdo educacional, eu só trago a minha foto ou o logo do meu escritório, falando para a pessoa contratar o serviço X, que hoje tem 15% de desconto, ou falando para marcar a consulta agora, né? Então, esse tipo de venda direta nós não podemos fazer. Tá? Nós podemos e devemos utilizar o marketing jurídico, utilizar todas as estratégias, porque a gente já viu que isso é essencial nos nossos dias, mas a gente precisa tomar cuidado. Nós podemos utilizar por meio de conteúdos informativos, educacionais, dentro dos nossos limites. A gente não pode fazer essa venda direta, né? A nossa venda ela é mais uma venda velada, né? Uma venda ali de forma indireta. Por quê? Porque a gente está trazendo conteúdos informativos, conteúdos educacionais que estão atingindo o nosso cliente ideal. Ele começa a perceber que a gente pode ajudar. Nossa, aquele advogado, aquela advogada entende do assunto, tem autoridade, tem notoriedade, tem credibilidade, fala com propriedade, né? Tudo isso você vai criando na cabeça do seu cliente por meio de conteúdos e estratégias do marketing jurídico. E, claro, aí sim o cliente, ele vai, por meio desses conteúdos, né? Você vai atrair esse cliente ideal e uma vez que ele já confia em você, sabe que você pode ajudá-lo naquele problema, naquela situação, aí sim ele vai entrar em contato para marcar uma consulta, enfim, para poder, então, você direcionar para aquilo que é o adequado, né? Dentro ali da jornada do cliente e da prospecção e da venda dos seus serviços advocatícios. Então, o que a gente não pode é fazer essa venda direta, escancarada, que é a mercantilização, ok? Outro ponto aqui, que eu sei que é muito comum, muita gente faz, mas que não é o correto, que é ficar postando feedback de clientes, tá? Então, print de tela de mensagens do WhatsApp, com mensagens ali dos clientes, falando sobre os seus serviços, ou até mesmo filmar o cliente falando algo sobre você, sobre os seus serviços, ou ficar postando sentença ou casos de sucesso. Tudo isso não é o correto, tá? Sei que muita gente faz, mas o que eu tô trazendo aqui é aquilo que está determinado, ok? Cabe a cada um ali, dentro dessas informações que eu trago, aplicar ou não dentro da sua advocacia aquilo que entende, né? Que todos nós somos adultos e cada um sabe ali de si próprio, né? Então, nós precisamos tomar muito cuidado com isso, ok? Com a mercantilização e da forma, né? Ou de trazer esses feedbacks ou esses casos de sucesso. Você pode sim falar de casos de sucesso, coisas extraordinárias que aconteceram, mas você falando e você explicando e sempre protegendo a identidade do cliente, protegendo ali os nomes, né? Mas você pode trazer, transformando esse case de sucesso em um conteúdo informativo ou um conteúdo educacional, né? Que também é muito importante. Então vamos lá. Nós já vimos até agora a importância do marketing dentro da nossa advocacia. Nós vimos que o provimento ele permite sim a utilização do marketing jurídico, do marketing de conteúdo e a publicidade desses conteúdos, né, que é o tráfego pago. Nós já vimos algumas formas ali que são proibidas, mas como que a gente vai começar efetivamente a utilizar o marketing, né? A gente já entendeu, já sabe como é que já sabe o que pode e o que não pode, mas como que eu vou começar a traçar essas estratégias? É só produzir conteúdo e pronto? Já estou fazendo marketing? Não, não é bem assim. É mais profundo do que isso. E como eu já falei desde o início da aula, que a gente vai trazer conteúdos iniciais, os primeiros passos, né? Então,
quais são esses primeiros passos que a gente tem que ter para começar a entender e aplicar na nossa advocacia o marketing jurídico? Bom, eu trouxe aqui 3 pontos que a gente precisa parar, sentar, analisar e até mesmo escrever para você ter claro isso, né? De forma muito clara, de forma muito objetiva, para que não haja erros na sua comunicação e na produção do seu conteúdo, tá? Porque não adianta nada a gente produzir conteúdo informativo, conteúdo educacional, lindo, maravilhoso, se a gente não está atingindo o quê? O público-alvo, que é o nosso cliente ideal. É aquele cliente que a gente quer que contrate nossos serviços, né? Então, quem que é esse tipo de cliente para você na sua advocacia hoje? É homem, mulher? Qual idade tem? Onde mora, né? Mora na cidade onde você está, onde você tem o seu escritório, a sua advocacia? Ou é no estado? Ou é no Brasil todo? Ou você atende a nível mundial, né? Internacional? Qual que é o nível de escolaridade desse seu cliente ideal? Tudo isso a gente precisa traçar para a gente poder entender, a partir do nosso cliente ideal, do nosso público-alvo, a gente consegue, então, entender os conteúdos e os canais onde esse público-alvo está, onde a minha persona, né, onde o meu cliente ideal está. A partir do momento que eu sei quem é o meu cliente, eu vou conseguir definir os conteúdos, que aqui também a gente pode... Aqui eu vou dividir em 2 partes os conteúdos, tá? Deixa eu apagar essa flechinha daqui, porque não ficou muito bom. Então, a gente vai definir o conteúdo, o público-alvo, para fazer os conteúdos, e depois definir os canais, tá tudo interligado. Mas na parte aqui dos conteúdos, a gente precisa dividir em 2 aspectos, tá? O conteúdo no que diz respeito ao seu nicho, a sua área de atuação. Quem me segue no Instagram já sabe, eu sempre falo, ser generalista não é a melhor opção, né? Porque a gente fala para todo mundo, mas ao mesmo tempo não fala para ninguém. Então, quando a gente fala, né, aplica o marketing jurídico na nossa advocacia, falando de todos os assuntos, de vários ramos do direito, de várias áreas de atuação, o nosso cliente fica confuso. Né? A gente quer atingir todo mundo e acaba não atingindo ninguém. Por quê? Porque você não vai conseguir criar uma autoridade, uma notoriedade dentro de uma área específica do direito, porque você fala de tudo, né? O cliente fica confuso. Então, você precisa definir a sua área de atuação. Ainda que hoje você seja sozinho ou você tenha já a sua equipe e o seu escritório atue em várias áreas, você precisa definir. Para fazer um marketing mais assertivo, né, você precisa definir a sua área de atuação. Qual que é a sua especialidade? Qual que é a área que você gosta de trabalhar, que você tem propriedade para produzir conteúdo informativo e educacional? Então, né, para qual área que você quer ser lembrado? Você quer ser lembrado como um advogado previdenciarista? Aquele advogado... trabalhista, que só defende causas de empresas ou só defende causas de trabalhadores, enfim, né? Nós temos várias áreas e sub-áreas dentro do direito, que é tudo muito amplo. Mas você precisa definir qual que é a sua área de atuação, para quem, o que você vai falar, qual conteúdo informativo e educacional que você vai produzir, tá? Então, você precisa delimitar isso, seu nicho, porque de acordo com a área de atuação, aí sim, você vai produzir conteúdos dentro dessa área. Ok? E o segundo aspecto do conteúdo é também no que diz respeito à forma, tá? Como assim a forma? Se eu sei que o meu cliente ideal, um exemplo, ele é um empresário de nível universitário, com uma condição financeira mais elevada, eu sei que o formato do meu conteúdo, ele vai ser diferente. A linguagem vai ser diferente, o aspecto vai ser diferente, os canais de comunicação vão ser diferentes, porque esse empresário, provavelmente ele pode estar mais presente no LinkedIn, buscando um blog, né, informações nos sites, no Google. Então, a gente precisa entender isso, né? Agora, se o meu cliente, ele é uma pessoa mais humilde, com um nível de escolaridade mais baixa, ou, por exemplo, na área previdenciária, uma pessoa já de mais idade, a gente precisa produzir esse conteúdo de uma forma mais simples,
né? Falar na linguagem do nosso cliente ideal. E também, claro, da mesma forma, qual canal que esse cliente vai estar. Talvez, dependendo do seu nicho de atuação e o seu cliente ideal, pode ser que ele esteja mais presente só no Instagram ou no TikTok, né? E aí é aí que você tem que estar presente. Já dependendo de outros clientes ou outra área de atuação, o foco vai ter que ser o quê? Blog, LinkedIn, YouTube, Instagram. Então, tudo depende, né? Depende de qual é a sua área de atuação, quem que é o seu cliente ideal. E fazer essa análise profunda mesmo. Onde que o meu cliente ideal, onde ele consome conteúdo, onde ele busca informações. É ali que você tem que estar. Qual que é a linguagem que ele usa? Qual é o nível de escolaridade? É dessa forma que você precisa produzir os seus conteúdos, de forma mais clara, de forma mais simples, usando analogias, para que seja de fácil entendimento, tá? Então, esses passos são fundamentais, porque delimitando e definindo isso, seu cliente ideal, os seus conteúdos e os canais, é que você, então, consegue traçar todas as outras estratégias do seu marketing. E aí sim você vai ter um marketing mais efetivo, né? Porque não adianta nada eu produzir conteúdos maravilhosos e postar em uma rede onde o meu cliente não está. Ou usar uma linguagem totalmente rebuscada em que ninguém entende nada, não é? Então a gente precisa tomar muito cuidado nisso e ter clareza nesses pontos como ponto de partida, né? Como passo inicial. E depois que a gente já sei o meu cliente ideal, já sei qual é a minha área de atuação, já sei os canais onde eu vou produzir conteúdo, pronto. E aí você, então, vai começar a produzir os conteúdos. Nós temos vários tipos de formato, né? Por exemplo, no Instagram tem o post estático, tem o carrossel, tem o Reels. Temos outras formas também, como os vídeos aqui no YouTube, como vídeos também que a gente pode postar no LinkedIn, enfim. Temos várias opções e formatos de conteúdo. Que tudo, como eu já falei, né? Volto aqui a frisar, tudo vai depender de onde o seu cliente está. E depois que a gente começa a produzir todos esses conteúdos, começa a aplicar o marketing jurídico, a gente tem que sempre analisar as métricas. Então, uma vez que a gente já definiu tudo e começou a produzir conteúdo, não é fechar o olho e seguir e nunca mais olhar para trás. Não, não é assim, né? A gente precisa ir produzindo os conteúdos, os formatos, nos canais diversos e ver onde está tendo mais resultado. Quais clientes que estão vindo por meio de quais canais, né? Então, você também tem que criar esse hábito. O cliente te viu ou te procurou porque viu uma postagem ou um vídeo seu no Instagram ou no Facebook, ou porque ele viu um vídeo seu no YouTube, ou porque ele leu o seu blog no Google ali, no site, né? Então, você precisa entender também como que os seus clientes estão chegando até você. Porque se você percebe que a maioria dos seus clientes estão vindo pelo Instagram, então é ali que você tem que produzir mais e mais conteúdos, né? Não ficar apenas em uma rede social, mas enfim, isso é um assunto mais pra frente, né? Não em uma única rede, pelo menos em 2, 3. Mas se você vê que o seu cliente está vindo por um determinado caminho, por de uma determinada plataforma, é ali que você tem que colocar mais esforços, melhorar, né? Trazer conteúdos diversos, enfim, ir melhorando a produção do seu conteúdo, os formatos e tudo mais, porque é por ali que você está atraindo mais clientes, tá? Então, essa análise, tanto em relação dos canais que estão tendo mais efeito, ou seja, o que está trazendo mais clientes para o seu escritório, e também analisar quais conteúdos em relação aos temas ou em relação aos formatos que estão trazendo também mais engajamento, mais curtidas, comentários, salvamento, compartilhamento, né? Então, são coisas que a gente precisa analisar. Não é só definir o público, o nicho de atuação e os conteúdos, né? O que eu vou falar, quais os conteúdos eu vou produzir, os formatos e em quais canais. A gente precisa estar sempre analisando o que está trazendo resultado ou não, né? Porque se você começa a fazer e não está vendo resultados, você precisa redirecionar, você precisa parar e traçar outra estratégia, né? E não há uma fórmula mágica.
Não há algo que seja absoluto. A gente tem que verificar o que é viável para nós, na nossa advocacia, para os nossos clientes, dentro do nosso nicho de atuação e ver o que está funcionando ou não. Aquilo que está realmente trazendo mais clientes ou não. Ok? E pronto, é isso. Nós terminamos a nossa aula. Eu espero que vocês tenham gostado. Esse assunto ele é muito extenso, né? Então, como eu já falei, eu trouxe aí uns pontos principais para a gente começar a entender o marketing, a utilização do marketing dentro da nossa advocacia e os primeiros passos, né? Que são aí fundamentais para a gente conseguir delimitar e traçar as demais estratégias de aplicação do marketing na nossa advocacia. E aqui eu deixei para vocês, então, o QR Code para o meu Instagram, para vocês me acompanharem por lá também, onde a gente tem conteúdos ali de uma forma, com maior frequência, né? E o meu site direcionado ali para a mentoria Meta, que é a mentoria estratégica e transformadora da sua advocacia, onde a gente tem ali uma visão e um formato 360 da nossa advocacia, né? Os pilares fundamentais para a estruturação de uma advocacia profissional e sólida. Bom, eu espero que vocês tenham gostado e nos vemos na próxima aula. Tchau, tchau!